Sabe, filho, quero falar com você. Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Vamos começar bem o dia, vamos falar da palavra de Deus. Hoje, livro de Mateus capítulo de número 4, versículos 18 e 19, que dizem assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meu irmão, minha irmã, nós vemos algumas coisas nesse texto que eu gostaria de repartir com você. Veja bem que o Simão, chamado Pedro, e o André eram pescadores e entendiam daquilo que faziam, estavam acostumados, estavam habituados a fazer aquilo. Eram pescadores de peixes. E para ser pescador de peixe, veja bem que não é tão simples assim. Uma coisa é, vou pegar uma varinha, vou comprar uma varinha com molinete, vou num pesque pague e vou pescar. Outra coisa é fazer isso profissionalmente, ou fazer isso com conhecimento, fazer isso sabendo exatamente o que você está fazendo. Então, para ser um pescador profissional, para ser um pescador de peixes da forma correta, você tem que conhecer isca, tem que saber sobre isca, porque você não vai lançar a isca errada para pegar um determinado tipo de peixe, né? E nós sabemos, mesmo como leigos, que no mar cada região tem uma determinada espécie de peixe, né? É camarão, tainha, enfim, não sou entendedor de peixes, né, para falar sobre o assunto, mas sabemos que cada região é específica, né, para a pesca da sardinha, por exemplo, né, e do camarão e assim por diante. Então é necessário que o pescador conheça sobre iscas e também que ele conheça sobre rede, porque ele tem que saber exatamente o tamanho da rede, a malha da rede, como dizem, para pegar o peixe que ele quer pegar, né? Você não vai pegar camarão com aquelas redes que tem um vão enorme, né, entre os nós, porque não vai dar certo. Então, assim por diante, você tem que conhecer o anzol, não é verdade? Ainda que você vá pescar aí em alto mar, que não seja com rede, que não seja aquele exímio profissional num barco de pesca, ainda que você se lance em alto mar para ir pescar, numa pesca esportiva, você tem que conhecer o arpão, o tipo de anzol que você vai usar, por exemplo, a numeração da linha que você vai usar, enfim, para que você tenha sucesso na sua pescaria, né? Ou lá o profissional, para que ele tenha sucesso também na pescaria, para que ele não volte com os porões do barco vazios. Você tem que conhecer o mar. Todo pescador profissional, ele conhece o mar. Ele entende do mar. Ele sabe quando o mar está agitado, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Ele sabe quando as ondas estão mais calmas. Ele sabe, ele conhece, ele está todos os dias ali. E é necessário este conhecimento para não cair de repente no meio de uma tempestade. Não cair de repente numa água que não dá peixe, que não tem cardumes, né? Uma água, por exemplo, que não é propícia para aquele tipo de pesca, por exemplo, porque é mais fria ou porque é mais quente. Existem todos esses conhecimentos que são necessários para uma boa pesca. O pescador, o bom pescador, o pescador profissional, ele tem que conhecer bem o barco, né? O material de trabalho que ele tem
porque o barco faz parte do seu material de trabalho. Se o barco suporta tempestade, se não suporta, se dá para ficar 2, 3 meses em alto mar pescando e assim por diante. Ele deve conhecer também, como eu já disse, o tempo, né? O mar, o tempo, olhando as nuvens, olhando o movimento do mar, das nuvens, enfim, ele identifica facilmente se pode vir uma tempestade, se não pode, embora é óbvio, né, que hoje existem radares, previsão de tempo, auxílio no rádio, etc. Mas o pescador em si, o profissional, ele sabe de todas essas coisas. E principalmente, como eu já citei aqui, o pescador tem que conhecer o peixe, não é verdade? Porque ele não vai fazer assim uma pesca aleatória, como se fosse não pesca e pague. No pesca e pague, o que tem aqui? Tem truta, tem tilápia, tem isso, tem aquilo. Então você já sabe o que tem ali, né? E o dono do pesqueiro ali vai te orientar que linha usar, que anzol usar, que isca usar, né? Vai muitas vezes, embora eu nunca tenha ido, vai te fornecer tudo isso, todos esses conhecimentos. Porém, o pescador profissional é diferente. Ele vai adquirindo este conhecimento através da prática da pesca, através da prática ali, vai aprendendo com os mais velhos, né? O tipo de material, de embarcação, enfim, vai adquirindo mais conhecimentos. Mas Jesus aqui chamava 2 destes pescadores que eu estava dizendo aqui, ou que eu disse aqui, né? O Pedro e, por conseguinte, o André, para serem pescadores de homens. Meu irmão, minha irmã, é nesse ponto que eu quero chegar. Jesus então reuniu os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e ficou ali preparando aqueles rapazes, aquelas pessoas, para serem pescadores de homens. No meio dos discípulos tinham pescadores, tinham doutor, tinham pessoas instruídas, né, cobradores de impostos, enfim. Porém, foram 3 anos de preparação. 3 anos eles ficaram andando com Jesus, passando por diversos testes, enfrentando diversas situações, para justamente, após a partida de Jesus, eles saberem como agir, saberem como fazer, porque haviam, com o próprio Jesus, adquirido a prática, o conhecimento de como serem pescadores de homens. Meu irmão, minha irmã, porém, hoje, na atualidade, o que mais nós temos presenciado, o que mais nós temos visto, são exatamente pessoas que acham que sabem pescar almas, que sabem pescar homens. Pessoas despreparadas, diáconos que não sabem o que é o diaconato, pastores que não sabem o que é o pastorado, diaconisas que não sabem o que é o diaconato, missionárias que não sabem o que é fazer missão, presbíteros que não sabem o que é o presbitério nem o que significa. Nós vemos evangelistas que hoje, para mim, na minha opinião, perderam a essência de evangelistas. Porque quando conheci o evangelho, o evangelista era aquele que evangelizava na rua, que levava almas para a igreja. Agora inventaram aí um posto de evangelista que nada tem a ver com aquele que evangeliza, com aquele que leva o evangelho, com aquele que fala da palavra do Senhor para aqueles que não a conhecem. Meu irmão e minha irmã, vejam a diferença. E mais, quando você fala de preparar alguém para a obra, geralmente este alguém não quer. Hoje nós vemos obreiros, hoje nós vemos pessoas
se achando muito bem preparadas, apenas porque têm uma amizade com A ou com B, apenas porque têm uma Bíblia, apenas porque têm uma boa oratória, apenas porque têm um diploma que nada tem a ver com o evangelismo, apenas porque têm um conhecimento que nada tem a ver com o conhecimento bíblico. Ou simplesmente tem sim o conhecimento bíblico, mas não tem nada de prático, nada de prática, nunca evangelizou, nunca foi visitar um doente, nunca foi orar por alguém enfermo na sua casa, nunca foi fazer uma visita, nunca entrou numa casa humilde, nunca entrou numa casa humilde e carecida de oração, de alimento, de roupa. Meu irmão, que evangelho estranho que nós estamos vivendo. Isso não é crítica, não, isto é um raciocínio meu. Eu estava pensando nisso. Eu vos farei pescadores de homens. Mas como pescar sem o conhecimento, sem a prática? Como pescar com qualquer rede, com qualquer isca, com qualquer anzol? Como pescar sem o conhecimento daquilo que se está fazendo? Por isso, muitos pescadores de aquário nos dias de hoje, que preferem aliciar aquele irmão que já foi pescado, que já está congregando em algum lugar, do que ir lá buscar o peixe, buscar a alma, buscar o homem. Meu irmão e minha irmã, que tempo esquisito que nós estamos vivendo, onde não vemos mais as pessoas falando de Jesus nas ruas, salvo algumas exceções. E outras ainda não entendem que estamos num tempo mais evoluído e que é necessário novas estratégias, novas armas, novas artimanhas para alcançar algumas pessoas. E eu estou falando de estratégias práticas, não estou falando de estratégias do mundo, de trazer o mundo para dentro da igreja, como muitos estão fazendo também. Meu irmão e minha irmã, vemos obreiros totalmente despreparados porque não souberam esperar o tempo de Deus. Vemos pessoas sendo promovidas pela amizade, pelo dízimo, pela oferta, pela posição que eles têm lá fora da igreja, mas dentro da igreja praticamente não desempenham com autoridade, com conhecimento nenhuma daquelas funções, porque não galgaram degrau por degrau, porque não subiram degrau por degrau. Eu tenho visto pessoas que chegaram ao diaconato do dia para a noite, e da noite para o dia se tornaram pastores, sem sequer passar pelo presbitério, sem sequer passar pelo preparo, pela preparação, pela prática, sem sequer ter um pastor experiente do lado deles para instruir, para aconselhar, para ensinar, assim como fez Jesus com os discípulos. Meu irmão, cada um tomando o rumo que acha certo, cada um fazendo aquilo que acha certo, cada um pescando da forma que acha certo, mas pegando muito pouco peixe. E quando pegam, logo esse peixe escapa porque a rede foi errada, a isca foi errada, o anzol foi errado. Logo saem porque não tinham sustentação. Logo saem porque não tinham alimentação correta. Porque o peixe, depois que é pego, tem que ser cuidado, tem que ser tratado para que ele não apodreça e chegue até o seu destino com a aparência de peixe fresco, de peixe bom. O que nós vemos hoje são muitos peixes que foram pescados de qualquer maneira e cheiram mal e não têm aparência de peixe.
e não têm aparência de que podem alimentar alguém. Aliás, não conseguem alimentar alguém, porque não foram cuidados, não foram tratados como peixe. Meu irmão, minha irmã, você conhece alguém nessa situação? Você conhece alguém assim, que pela falta de preparo, não é nem peixe e nem mestre? Isso é uma pergunta que só você pode responder. E isto não é uma crítica, repito, apenas um pensamento do pastor Eduardo, concernente aos dias que nós estamos vivendo atualmente. Tire você as suas próprias conclusões. Que o Senhor te abençoe, te guarde e derrame sobre você muita paz e muita saúde. E que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, de perto e de longe, e que o Senhor os livre de todo e qualquer mal. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual. Lembre-se, Deus na frente, sempre. Bom dia na paz do Senhor Jesus.